Nós paramos exatamente no slide do Glória. A gente pode começar daqui, então. Isso. Esse nós vimos a questão do Glória. O Glória, na verdade, é uma glorificação à Santíssima Trindade. E então agora nós vamos passar adiante. Eu lembrava um pouco semana passada do critério também, porque às vezes os cantos tem glória e glória. Às vezes alguns glórias acrescentam demais coisas que não tem necessidade, outros glórias são tão enxutos que se perde também assim esse sentido da glorificação à Santíssima Trindade. Então a melhor coisa é sempre você pega o hino do Glória, aquele texto que está no missal, e esse livro aqui é o missal. Se alguém falar para vocês de missal, lá em Vila Velha tinha um senhor, e o nome dele era Missal, mas era missal. Esse daqui é missal, com L no final. Então aqui tem todo o formulário da missa, todas as orações da missa, está tudo aqui. Esse livro geralmente ele fica no altar, porque ele é o livro do freio, do padre, do presbítero, missal romano. Aqui está a liturgia romana que nós celebramos na Igreja Católica. Então, pode dar uma conferida também, para ver se com critérios. Então, a oração da coleta. Eu lembrava da semana passada, adiantando um pouco o assunto, a oração da coleta, por quê? É uma oração que reúne as intenções do povo. Tanto que, quando a gente diz oremos, logo no início da missa, dá uma pausa, um silêncio, para que as pessoas coloquem a motivação da sua vida. Ela pode ali quase fazer uma recordação da vida, lembrando dos trabalhos, enfim, das preocupações, e apresentar ao Senhor. É claro que isso vai voltar tudo depois nas preces, mas ali a pessoa já apresenta a vida a Deus, porque ela está entrando no mistério da Eucaristia. Então, ainda é, claro, o início da celebração, e ela está apresentando então a sua vida, e essa oração da coleta, ela vai reunir então essas preces da Assembleia, e o padre, como eu dizia semana passada, que é aquele que na pessoa do Cristo eleva os corações, a vida das pessoas até Deus, até Jesus, e por outro lado traz Jesus para as pessoas também, Então ele fazendo essa intermediação, ele que vai proferir a oração da coleta. Então eu vou dizer uma aqui para vocês, que geralmente no missal traz oração do dia, mas é a oração da coleta. É por semana, E às vezes essa oração é para, por exemplo, essa semana é a 21ª semana do tempo comum, então tem essa oração ela se repete todos os dias, a não ser que tenha um dia de um santo, a não ser que seja período de Páscoa, aí para cada dia tem uma diferente, a não ser que seja advento. Então diz assim, vamos supor, da 7ª semana do tempo comum, concedei ao Deus Todo-Poderoso que, procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações, por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Então, é uma oração da coleta. Vamos adiante? Essa oração da coleta, esse ano, hoje, tem a data, No próximo ano, dia de hoje, a mesma? A senhora fala por causa da Nossa Senhora da Santa Rosa de Lima, Isso, aí é a mesma. Ano que vem vai repetir a mesma oração. É sempre o mesmo formulário, vamos dizer assim. Porque quando na Eucaristia é festa, então já existe leituras próprias e orações próprias para aquele santo. Quando é uma memória, existe também as orações, mas as leituras são as orações do dia. Quando é festa, solenidade nem se fala, então existe todo o formulário próprio para aquele dia, tanto as orações como as leituras.
comum é de 4 em 4. Comum se repete só de 4 em 4. Do tempo comum ele se repete a cada 2 anos. Né? 2 anos. Isso. Os anos pares e os anos ímpares. Né? Aos domingos existem um ciclo do ano A, B e C, que vai se repetindo, vai se revezando. A, B e C. Esse ano é o ano C. Né? O evangelista São Lucas. Ano que vem vai ser o ano A. E os distintos são 4. Oi? Distintos são 4. 2 pares, 2 ímpares, é isso? Isso, por exemplo, esse ano é 2016, é um ano par. Então, as leituras que ficam no lecionário do dia de semana, né? Lecionário é um livro de leituras. Leitura, lecionários. Existem vários lecionários. Eu, por acaso, trouxe aqui para a missa dos santos, dos comuns para diversas necessidades. Mas o lecionário que mais se usa, né? Mais comum, é o lecionário do dia de semana. Então ele é dividido em anos pares e anos ímpares. Dividido que eu digo tudo um livro só, né? Mas ano par, ano ímpar. Aí quem vai ler tem que olhar a leitura, por exemplo, se é 2016, né? 6 é ano par. Então a pessoa vai pegar a leitura do ano par. Ano que vem é 17, então ano ímpar. A e B, vamos dizer assim. Que são aqueles os livros de cruz, que você vê uma cópia aquilo lá, na verdade, é para facilitar a vida das pessoas. Que não pode usar, na verdade. Aquilo lá, a gente vai ver isso mais para frente aqui, a gente vai orientar sempre a leitura a ser proferida do livro preparado para isso mesmo. Agora, podemos ir adiante. Se tiver alguma dúvida, pode interromper. Tá? Liturgia da palavra. Então, terminado, oremos, né? O povo vai sentar e nós vamos dar início à liturgia da palavra. Quando Deus vai nos falar através das leituras tiradas primeiro do Antigo Testamento e depois do Novo Testamento, sempre intercalando com um salmo que vai sempre ressoar a primeira leitura. Como eu falei semana passada também, observem que as leituras elas são pensadas, né? Não existe na liturgia nada jogada a esmo. A liturgia não é concha de retalhos. Então, a primeira leitura tem ligação com o salmo, o salmo, digamos assim, reflete a primeira leitura, e o evangelho também tem um fio condutor que perpassa, né, essas leituras. E no domingo também existe esse fio condutor, a mesma coisa, entre a primeira leitura, de forma especial, com o evangelho e o salmo fazendo a meditação da primeira leitura, e depois a segunda leitura, né, como ela tem ela é lida de forma sequencial, uma carta de Paulo, por exemplo, então não tem como bater exatamente, né? Porque a primeira leitura dos domingos ou dia de semana e o evangelho, elas são escolhidas para terem esse fio condutor, entendeu? Antecipadamente, isso já faz séculos que são assim, entendeu? A segunda leitura, ela tem uma leitura contínua, então nem sempre ela tem um sentido explícito com a liturgia. No entanto, ela sempre dá uma pista para viver as demais leituras. Tá? Mas isso a gente vai depois tratar mais detalhadamente. Pode ir adiante? O silêncio. Então, assim, a liturgia, né, como eu falei antes, é esse jogo entre música, palavra e silêncio. A liturgia é uma cadência que a gente que conduz a liturgia, a gente tem que ter muita sensibilidade, porque a gente pode atropelar o ritmo da liturgia. Então, se a gente corre com o rito, as pessoas sentem. Por outro lado, se a gente segura, fica patinando, as pessoas percebem também. Então, esse ritmo que ela tem, liturgia, tem tudo a ver com ritmo, com cadência, com harmonia. A gente tem que descobrir isso, a gente não vai encontrar em lugar escrito nenhum, né? Mas a gente precisa descobrir isso, a gente descobre com preparação,
com aquela preparação pessoal que a gente faz, ler os textos antecipadamente, não chegar na euforia, né, na sacristia, mas assim, dedicar tempo para as coisas, para a liturgia. Pelo menos 10 minutos antes a gente tem que acalmar o coração para que a gente possa celebrar com um proveito mínimo. Se a gente chega correndo, pode ter certeza, eu falo por mim mesmo, que quando eu chego correndo, eu também transmito isso na celebração. É uma coisa assim transcendental, tá? A gente não sabe explicar, mas isso não sei, é uma coisa meio espiritual, a gente transparece isso na celebração. Então é isso. E o silêncio também ele é super importante. Vocês imaginam nessa sala aqui se o coração de vocês não tivesse em silêncio? Seria impossível haver essa comunicação entre nós. E a liturgia ela tem tudo a ver também com comunicação. Porque se a gente entender liturgia só como, sei lá, uma obrigação, uma sequência de ritos, que a maioria das pessoas pouco entende, fica uma coisa vazia e vira uma coisa morta. Mas liturgia é justamente para gerar comunicação das pessoas com algo que é maior do que elas. Então, é para fazer as pessoas rezarem, para as pessoas encontrarem paz, para as pessoas acalmarem e entenderem aquilo que Jesus está dizendo. Isso só é possível se de fato a gente silencia o coração dentro de nós. Então, dentro das nossas igrejas também é necessário cuidar. É bom que vocês percebam o quanto que o barulho da sociedade entrou para dentro das igrejas também. Façam esse exercício de chegar na igreja e observar às vezes como que o ruído, né, da rua, às vezes das nossas casas, muitas vezes entrou para dentro das nossas celebrações. Às vezes a música é muito alta, né? Às vezes o próprio canto, às vezes. Quem de vocês não participou de alguma celebração por aí, né, que às vezes os instrumentos musicais superam a voz da pessoa? E você ouve instrumentos ali quase se engalfinhando, né, um tocando mais alto que o outro, e às vezes uma pessoa está cantando e você não entende bulhufas o que ela está falando. Não é assim que acontece? Acontece. Porque, na verdade, às vezes, não sei, né, é a influência das músicas aí, que quanto mais alto, melhor, quanto mais, sabe, né, pauleira, como dizem assim, melhor. Então, assim, nada contra, né? Eu só digo assim que nós sofremos dessa influência dentro da liturgia, e a liturgia, na verdade, ela sofre por causa disso, porque aí as pessoas terminam a missa e querem rezar. Entendeu? Terminam a missa e precisam rezar porque não conseguiram rezar na missa. Então, assim, eu já celebrei missas assim, que de repente o canto ele é tão ruidoso, né? Ele cria tanto ruído que você não consegue se concentrar. E aí quando termina o canto, que alívio, né? Assim, que parece que agora a gente encontra paz. Então, no fundo é porque uma coisa não está levando a outra. O canto é para elevar os corações. E quando eu lembrava da abertura dos Jogos Olímpicos ou do encerramento, é porque existe uma beleza lá que eleva até o espírito. Quem vendo aquele jogo de cores, né, não se emociona, né, não acha uma beleza daquilo. E a liturgia, na verdade, ela trabalha com a beleza. Pode ser uma missa simples, uma missa sem música até. Pode ser uma missa com o padre mais simplesinho, né, que vocês conhecerem. Mas a missa, ela é bela por aquilo que ela é. Se ela recorda Jesus lá na mesa com os discípulos, falando, olha, isso aqui é meu testamento de vida, toda vida que vocês fizerem isso, vocês vão estar me trazendo um presente para a vida de vocês, né? Eu sou esse pão que vai ficar aqui no meio de vocês. Se a liturgia consegue fazer isso, o resto, na verdade, é só para contribuir para que isso seja vivenciado melhor. E às vezes a gente corre o risco assim, não estou falando de nós
esperando, né, de criar tantos ruídos que podem, às vezes, ajudar, claro, mas geralmente o ruído não ajuda, né? O ruído pode distrair. E as pesquisas que eu vou fazendo. Diz que após a primeira leitura, antes do Salmo, né, e após a segunda leitura, para os leitores dar uma pausa para a Assembleia poder assimilar e entrar naquele nível de frequência que a leitura dá. Isso, a gente vai entrar nessas questões ainda, mas com certeza, cuidado para não ser como um compressor, não tem um negócio assim que vai. Quando o senhor entrar, a gente assiste o que tem para eles, né? Tipo assim, é o tempo que um desce e o outro sobe, é o suficiente? É o tempo da harmonia. Assim, isso como eu falei antes, não está escrito em lugar nenhum. É tempo que a gente sente, sabe, que nem arrasta o rito, não trava o rito e nem corre com o rito, sabe, é uma cadência, na verdade, que a gente vai aprendendo a descobrir essa sequência. Não sei te dizer, a gente descobre. Vamos adiante? Leituras bíblicas. Mediante as leituras, é preparada para os fiéis a mesa da palavra de Deus e abrem-se para eles os tesouros da Bíblia. Então, as leituras que a gente vai ouvir são os tesouros. Na celebração da missa com o povo, as leituras são sempre proferidas do ambão e sejam proclamadas por um leitor. O Evangelho se prevê ali o diácono, né? Ou, na sua ausência, o sacerdote ou ainda o próprio sacerdote. Então, a leitura, a proclamação do Evangelho, o leitor mais apropriado é o diácono. Só que, claro, quando que se tem diácono? Então, o próprio padre, o próprio presidente da celebração é quem faz. Tá joia? Vamos adiante. A leitura do Evangelho constitui o ponto alto da liturgia, da palavra. É a culminação da liturgia. Por isso, ele leva consigo vários sinais externos de veneração. Então, é proclamado por um ministro ordenado, o Evangelho, que está dizendo ali, ele é o ápice da celebração da palavra. Ele tem o que mais? Além disso, ele pode ser incensado, né? Num domingo, num dia de solenidade. Tem um canto de aclamação que prepara a leitura do Evangelho. Às vezes tem a procissão do lecionário. Ele, inclusive, isso aqui é o Evangeliário. Vou até tirar aqui. Gostei dessa mesa. Veja, existe o lecionário, que eu mostrei para vocês um exemplo lá. Existe o Evangeliário. Isso aqui, só os evangelhos aqui. Isso daqui, quando você geralmente faz a procissão de entrada da igreja, o Evangeliário é carregado assim pelo diácono, geralmente atrás da cruz processional. Né? E onde que ele é depositado? Ele é depositado em cima do altar. Só esse livro aqui em cima do altar. E aí depois, na hora da proclamação do Evangelho, alguém tira o lecionário do ambão, né? E o diácono, então, leva o lecionário, o diácono, né, que for proferido o Evangelho, leva o Evangeliário até o ambão e é proferido desse livro aqui, para ver o destaque do Evangelho, que é o ápice da celebração da palavra. Então, aqui nas ordenações, tanto diaconais quanto decretos, é o livro que entrega. Na ordenação diaconal, quando a gente é ordenado diácono, o bispo entrega o Evangeliário para a gente. No lecionário não tem os evangelhos? Os lecionários têm, mas é para dar um destaque para o Evangelho. A gente só vê na leitura ali, chega até. E na ordenação do bispo, é feita uma casinha assim, em cima da cabeça do bispo, com esse Evangeliário. Tá certo? Então, o Evangelho é o ápice da celebração da palavra. E aí a gente vai agora para o próximo. O Salmo responsorial. Né? A primeira leitura segue-se o Salmo responsorial, que é parte integrante da
Às vezes ele é feito assim, meio, né, de qualquer jeito, mas assim, ele tem essa importância porque ele reflete a primeira leitura. E é muito importante, assim, quando vocês forem fazer o salmo, fazer bem aquela proposição da resposta, para que as pessoas possam depois responder, entendendo o que vão responder. Aqui tem o recurso da projeção, ainda facilita, mas às vezes tem igrejas que a resposta também é tão grande, né, e o salmista não ajuda a responder, que aí o povo, quando ele lê a estrofe lá, né, aí chegou na hora do povo responder, o povo nem sabe o que tem que responder, né? Então assim, o salmista na verdade ele motiva também a resposta, né? Propõe aquele, sabe o que eu estou falando, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Todos, o Senhor é meu pastor, né? Então assim, quando chega na hora, ele pode também, junto com o povo, responder no microfone. Ele isso. Mas é oportuno você falar antes de fazer o povo responder? É oportuno. Oi? A questão se é oportuno, o próprio salmista, ele fala e pedir para o povo já responder de imediato. Eu acredito que sim, porque já é uma forma também de fixar. Eu acredito até que quando tem oportunidade de se perceber, não tem como projetar, né? E percebe que a resposta é muito longa, por que não abrevia aquela resposta? Eu acho que conversando, a gente pode abreviar também, porque às vezes tem, sem perder o sentido, né, como abreviar para ficar mais fácil para as pessoas responderem. Tem como sim, sem perder o sentido. Tá joia? Aclamação antes da proclamação do Evangelho. A aclamação constitui um rito pelo qual a Assembleia acolhe o Senhor que lhes vai falar do Evangelho, saúda e professa a sua fé pelo canto. Isso então só está falando do canto de aclamação, que é uma forma assim de preparar as pessoas para a aclamação ao Evangelho. O aleluia, veja, é cantado em todo o tempo, exceto na quaresma. Quaresma não se canta aleluia, porque o aleluia é um júbilo, né? E a gente guarda o aleluia para o sábado santo, o sábado, a noite da ressurreição, a vigília da ressurreição. No tempo da quaresma, aleluia, canta-se o versículo antes do Evangelho proposto no lecionário. Então, antes do Evangelho sempre tem um versículo bíblico, inclusive, e aquilo ali que é cantado. Mas, pode ir. A homilia. Bom, então, a homilia, ela é praticamente obrigatória aos domingos. Ou um dia de festa, né? Um dia que se comemora algum santo, enfim. Os outros dias a homilia até é facultativa. Eu gosto de fazer, dar uma palavrinha todos os dias. E ela geralmente parte da palavra de Deus, atualizando para a vida das pessoas. É isso. Então a homilia ela sempre tem esse caráter de refletir sobre as leituras, né? Ela é um apanhado das leituras e uma aplicação para a vida das pessoas. Antigamente o povo dizia sermão, né? O sermão. Vocês sabem que sermão ainda existe, só que o sermão, o sentido certo do sermão, o que é? É você pegar um tema, né, que necessariamente não tem a ver com a palavra, com os textos bíblicos do dia. Então, hoje vamos supor, o Evangelho de Mateus, né, fala sobre a pérola encontrada e o tesouro, né, achados lá no terreno, e depois quem o encontrou vende tudo para adquirir esses bens. Né? Mas hoje eu quero falar sobre um outro tema. Hoje eu quero falar sobre a vida de Santa Rosa de Lima. Então eu vou fazer um sermão sobre Santa
evangelho foi da samaritana hoje. Não, mas hoje eu quero falar sobre a questão do cuidado com a vida, né? Então, falar que o verdadeiro cristão é a favor da vida, né? Não é favorável à eutanásia, por exemplo. Então, isso é um sermão. Vamos adiante. Profissão de fé. Então vejam que agora estamos seguindo uma sequência da missa, né? Vocês estão vendo? Partimos das leituras, salmo, aclamação, evangelho, homilia. Agora vem a profissão de fé, que é a sequência depois da homilia. O credo ou profissão de fé tem por objetivo levar todo o povo reunido a responder à palavra de Deus que foi explicada pela homilia também. Serve também para cuidar de recordar e professar os grandes mistérios da fé e confessar antes de começar a parte sacramental da Eucaristia. Então é assim, nós estamos na igreja reunidos, né? Ouvimos a palavra de Deus. Agora a profissão de fé é uma forma assim, testemunhe que você acredita. Então você professa a sua fé. Por isso existe a profissão de fé na liturgia dominical e nas solenidades. Tá? Então é a profissão de fé, você testemunha a fé. E dentro do creio, né? Avalio o creio durante a semana, os mistérios da nossa fé. Por exemplo, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o nascimento de Jesus, da Virgem Maria, são mistérios da nossa fé. Os grandes eixos assim, da nossa fé, você professa. Se você não acredita, você não pode rezar o creio, porque você está dizendo que Jesus nasceu da Virgem Maria, que ele padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Se você não acredita, então você não pode professar a fé. Se você acredita, você testemunha publicamente que você acredita. Oração universal. Não é da Igreja Universal não, tá? Oração universal porque é oração pela Igreja toda. Aliás, Igreja Católica quer dizer universal, tá? Católica quer dizer universal. Então, a gente reza pela Igreja Universal. Porque a nossa Igreja Católica... Então, nós somos universais, nós somos evangélicos, né? Nós somos protestantes, porque protestamos contra o mal. Nós somos crentes, porque acreditamos em Deus, em Jesus Cristo. Então, assim, eles não inventaram a roda, não, tá? Só pegaram parte. A oração universal conclui a liturgia da palavra. Então, isso que é interessante, se vocês perceberem o que abre, né, os ritos e o que conclui também. Então, a oração, as preces que a gente fala, né, no momento das preces, estamos concluindo, é a prece, é a palavra de Deus que se transforma em prece agora, a partir da realidade do ser humano. Por isso que a gente vai rezar pelas doentes, a gente vai rezar pelo Papa, a gente vai rezar pelas comunidades, a gente vai rezar pelos pobres, porque a palavra de Deus que se encarna e a gente transforma isso em pedido. Sua identidade e finalidade teológica e espiritual são: A. Com ela o povo responde de certo modo à palavra de Deus. Alguém quer ler o B? O povo exerce o sacerdócio batismal e, como tais sacerdócios são mediadores, eleva a peça a Deus pela salvação de todos. O povo exerce o seu sacerdócio batismal. Então teve um padre lá na Festa da Penha que falou assim: queridos irmãos e irmãs do sacerdócio, né? Todo mundo caiu na risada, porque sacerdote, todo mundo lembra homens, né, pertencentes à ordem, né? Claro que ele cometeu um lapso, porque não era o objetivo dele, irmãs, né? Mas homens e mulheres, né, todos nós temos um sacerdócio comum, porque somos batizados. Todos nós somos reis, pastores e sacerdotes, não tem? Depois vocês procuram o que é
isso em casa. Esses pedidos normalmente referem-se à igreja, aos governantes, aos que sofrem necessidades, aos seres humanos e à salvação do mundo inteiro. Então, as preces geralmente elas partem da necessidade do povo de Deus, né? De todos nós. Pode ir. Interessante observar. Primeiro, esta oração está sob a direção do sacerdote, que desde sua cadeira diz o convite inicial e a oração conclusiva, e outra pessoa diz as intenções. Então, o que está presidindo a celebração, ele motiva, né, para que o povo dirija a Deus as suas orações. E depois ele faz essa conclusão também. Ali está dizendo, desde a sua cadeira, né? Quer dizer, o lugar certo de certas coisas na Eucaristia é da cadeira presidencial. Depois a gente vai estudar um pouco sobre as presenças na liturgia do Cristo, né? Aí vai aparecer um pouco melhor isso também. As intenções sejam sóbrias, compostas com uma sábia liberdade em poucas palavras, né? Não é contar uma história toda, que expressa de toda a autoridade, evitando, portanto, intenções muito particulares, né? Porque eu queria ter ido passear na casa do meu neto, mas não deu, mas que o Senhor ajude eu a ter a paciência, não sei o que, para perdoar o meu filho, né? Isso dá para fazer no quarto, né? Mas não dá para trazer para a igreja diante da comunidade toda. As intenções sejam proferidas no ambão ou de certo lugar, ou de outro lugar, como conveniente. Pode-se usar o ambão, porém seria melhor reservar o ambão para o que Deus nos diz e não tanto para o que nós dizemos a Ele. Então, assim, esse texto que eu peguei para me basear sugere que a gente faça as preces de uma estante, né? Não do ambão. Pode ir adiante. Aham. Já são? Nossa. Então vamos fazer uma pausa hoje de então.